Paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o professor Evandro Roque. Primeiramente, eu quero agradecer aos irmãos que já se inscreveram no canal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agradeço pelo carinho. Hoje eu quero falar um pouco sobre a definição do conceito do reino de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vamos estudar um pouco sobre o reino de Deus? Primeira pergunta que nós fazemos quando vamos estudar sobre o reino de Deus é a definição do conceito. O que é de fato o reino de Deus? Qual é o significado do reino de Deus? Algumas pessoas acreditam que o reino de Deus está só no Novo Testamento e que por isso tem início no Novo Testamento. O que muitas pessoas não perceberam é que, embora a expressão o reino de Deus, ou seja, a expressão explícita do reino de Deus, esteja apenas no Novo Testamento ou apareça apenas no Novo Testamento, a ideia do reino de Deus já está no Antigo Testamento, por todo o Antigo Testamento. Isso já foi apontado por diversos teólogos ao longo da história. Embora no Antigo Testamento não apareça a expressão o reino de Deus de forma completa, a ideia de reino de Deus, a ideia do rei que é o Senhor e alguns aspectos do reino de Deus aparecem com muita frequência no Antigo Testamento. Muitos apontam que o reino de Deus já aparece no livro de Gênesis, na narrativa do paraíso. O Jardim do Éden seria uma forma de reino de Deus, ou uma demonstração do reino de Deus. Filósofos como Thomas Hobbes, por exemplo, analisam que o reino de Deus poderia ser um governo civil com base no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 1 a 6. Contudo, eu quero falar sobre a definição. O que é, de fato, o reino de Deus? O que significa a expressão reino de Deus. Como é do conhecimento dos irmãos, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e na língua hebraica a expressão reino e rei tem uma mesma raiz, a raiz MLK. Por isso Deus é chamado de rei no Antigo Testamento. Walter Brueggemann, que é autor da teologia do Antigo Testamento, defende que Deus é tratado no Antigo Testamento como rei, pai, guerreiro e juiz. Isso já demonstra que o povo tinha uma ideia de Deus como seu rei. A raiz MLK dá origem aos nomes Meleque e Malak, Mamlaká, Malkut. Meleque é como eles chamavam o rei. O rei era o Meleque. Se Deus no Antigo Testamento é tratado como rei, então ele é o seu Meleque, o rei de Israel. E o reino de Deus, que também tem a mesma raiz, embora no Antigo Testamento seja chamado apenas de reino, também vem de MLK e é descrito como Mamluká, Malak e Malkut. Essas expressões significam rei e reino. Embora no Antigo Testamento, como eu já afirmei anteriormente, não apareça a expressão completa o reino de Deus, a expressão o reino aparece com muita frequência. E Deus também é tratado como rei por todo o Antigo Testamento. Basta nos ver, por exemplo, o Êxodo, capítulo 19, versículos 1 a 6, o texto qual Deus chama Israel e explica a Israel o motivo de tê-los tirado do Egito, de tê-los trazido ao deserto, e o propósito de Deus para o povo de Israel, que era a formação de um reino sacerdotal. Principalmente no livro de Samuel, você vai encontrar no capítulo 8 e no capítulo 12 as descrições de que Deus era o rei de Israel. Deus era o seu Meleque. Você vai encontrar descrições sobre o rei e sobre o reino por todo o Antigo Testamento. Você encontra descrições completas, ou pelo menos de alguns aspectos do reino de Deus, nos salmos, por exemplo, chamados salmos de entronização. Esses salmos descrevem como Deus é apresentado como rei e também é apresentado alguns aspectos do seu reino. Eles apresentam algumas ideias de Deus como rei de Israel. Você pode conferir depois esses textos e você verá que cada um deles apresenta algum aspecto específico sobre o reino de Deus. A expressão completa, o reino de Deus, ela só aparece no Novo Testamento. E o Novo Testamento, como nós sabemos, foi escrito em grego. E em grego, o reino é Basileia. Jesus no Novo Testamento é descrito como o Basileu, o rei. Ambas as expressões, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, indicam que Deus é rei. E qual é o significado disso? Essa definição não é uma definição tão simples, porque nós precisamos distinguir diversos conceitos da Bíblia Sagrada, como, por exemplo, a soberania de Deus, o domínio de Deus, o reinado de Deus e o próprio reino de Deus. A soberania de Deus está ligada ao conceito de onipotência. Segundo esse conceito de onipotência, Deus tem todo o poder sobre o universo criado. Tudo pertence a Deus. Deus é soberano. Dentro do conceito de soberania, Deus exerce domínio sobre o universo completamente. Em Êxodo você vai encontrar a expressão toda a terra é minha. Isso é domínio. O reinado de Deus, embora alguns teólogos
tenham divergências, se deu quando Deus estava na direção do povo de Israel como povo civil, como afirmou Thomas Hobbes na obra Leviatã, quando ele analisa o reino de Deus como governo civil. Segundo Hobbes, a nação de Israel era a nação civil, era para ele o reino de Deus. Deus estava, nesse momento, em Israel, exercendo o seu reinado, o que nós podemos chamar de teocracia. É o momento que Deus governou o povo diretamente, por meio dos seus profetas, por meio da sua palavra. Nós podemos encontrar em 1 Samuel capítulo 8 e em 1 Samuel capítulo 12 que Deus era o rei de Israel. Mas isso ainda não é o reino de Deus. O reino de Deus é diferente da soberania, é diferente do domínio e é diferente do reinado de Deus. O reino de Deus é uma revelação especial, é uma promessa escatológica, isto é, se refere aos últimos tempos. O reino de Deus é o governo especial, direto de Deus sobre o seu povo. O reino de Deus é a causa de Deus, é o plano de Deus para estabelecimento da felicidade do seu povo. Mas nós podemos ver no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo falando sobre a vinda do reino, João Batista falando sobre a aproximação do reino, Jesus instruindo os seus apóstolos a pregar sobre a aproximação do reino de Deus. Podemos ver que quando Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias instruindo os apóstolos acerca do reino de Deus. No capítulo 28 de Atos, Paulo esteve em prisão domiciliar e durante esse tempo ele ensinou sobre o reino de Deus. Nós encontramos também a expressão reino de Deus e a sua ideia por todo o Novo Testamento, principalmente na teologia do apóstolo Paulo. E no livro de Apocalipse, o reino de Deus é descrito como o novo céu e a nova terra. Quando os inimigos de Deus forem plenamente derrotados, a morte e o diabo estarão vencidos, não haverá mais obstáculo ou ameaça ao povo de Deus, nem à sua felicidade. Nesse momento, o novo céu e a nova terra serão estabelecidos. Quando Jesus se refere ao reino de Deus que será estabelecido, ele está descrevendo a glória do novo céu e da nova terra, aonde Deus governará o povo pessoalmente e não haverá nenhum obstáculo ou ameaça à sua felicidade eterna. A glória do reino de Deus é o novo céu e a nova terra, no qual nós desfrutaremos completamente da felicidade, da presença de Deus, da vida eterna. Embora alguns teólogos tenham acreditado que o reino de Deus não veio, nós discordamos dessa posição. Nós acreditamos que o reino de Deus veio, ainda que de forma parcial. Teólogos como Albert Schweitzer, Rudolf Bultmann, Joaquim Jeremias acreditam que o reino de Deus não veio. Nós discordamos desta posição justamente porque há diversos textos na Bíblia Sagrada que apontam que o reino de Deus já veio. Mas de que forma o reino de Deus está presente entre nós? O reino de Deus também é definido pelo seu povo. Nessa questão, não é difícil entender que o reino de Deus já está aqui, em ação, porque o seu povo está aqui. O Senhor Jesus está juntando o seu povo aqui, está formando o povo. No livro de Hebreus você pode encontrar diversas descrições de homens do Antigo Testamento que negaram a sua pátria terrestre porque estavam esperando a pátria celestial. Estavam esperando uma glória maior, um governo maior. Isso significa que o povo de Deus, isto é, o povo do reino, já está aqui. São os cristãos, são aquelas pessoas regeneradas, aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que servem a Deus. Em Lucas capítulo 4, você vai encontrar a descrição dos atos do reino de Deus. Quando Jesus toma o livro e lê a profecia de Isaías, ele se apresenta como aquele evangelista, aquele Messias que veio trazer o evangelho do reino de Deus. Então ele passa a descrever as ações do reino de Deus. As obras do reino de Deus são as pessoas serem convencidas do seu pecado, libertas da opressão, curadas, transformadas. Isso significa que o reino de Deus já está em ação para formar os cidadãos do reino de Deus. Aqueles que negam a sua pátria terrestre e assumem a busca do reino de Deus, da pátria celestial, isto é, o novo céu e a nova terra. Você quer também aguardar a chegada do reino de Deus? Junte-se aos cristãos, junte-se àqueles que servem a Deus e venha aguardar conosco a promessa futura da revelação plena do reino de Deus, o novo céu e a nova terra. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a esclarecer um pouquinho sobre o conceito do reino de Deus. Agradeço mais uma vez àqueles que já se inscreveram no canal, só aqueles que estão assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque esse vídeo pode ser útil também para diversas pessoas que estão estudando sobre a teologia do reino de Deus. Aguardo vocês na próxima semana. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de curtir o canal e compartilhar.